Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Aqui é o Felipe, sejam todos bem-vindos ao podcast do tio Felipe. Brincadeiras à parte, novamente, já é pleonasmo, mas é o Felipe quem está falando. Justamente por conta das semanas que a gente teve, as felizes celebrações que nós tivemos quanto ao Dia dos Pais, e quanto ao aniversário do nosso pastor presidente Valdomiro, as nossas DVDs ficaram um tanto atrasadas nas aulas dos jovens, e por conta disso, eu e a Gabriela, a gente decidiu fazer essa maneira mais virtual da aula, justamente para ninguém ficar atrasado no assunto. Bom, então, vamos fazer hoje o estudo do livro de Jonas, que é um livro curiosamente muito pequeno, mas com uma história muito detalhada, e que acredito que a maioria conheça. E por se tratar de um livro muito pequeno, eu vou fazer a leitura de todo o livro e, consequentemente, a gente vai ler alguns versículos em específico. Então, vamos lá, livro de Jonas. Eu vou ler aqui numa tradução que vai traduzir os nomes já para o nome original, que é o nome em hebraico. Então, o livro de Jonas, que em hebraico é o livro de Iona, capítulo 1, versículo 1. A palavra de Deus veio a Iona, o filho de Amitai. Prepare-se e vá à grande cidade de Nínive e anuncie a ela que sua impiedade chamou minha atenção. No entanto, Iona, a fim de sair da presença de Deus, preparou-se para fugir para Tarsis. Ele desceu até Iafo, encontrou um navio de partida para Tarsis, pagou a passagem e entrou a bordo, desejando viajar com eles a Tarsis e fugir da presença de Deus. Contudo, o Eterno enviou ao mar um vento violento, criando uma condição tão tempestuosa que ameaçava fazer o navio em pedaços. Os marinheiros estavam com medo e cada um clamava a seu Deus. Eles jogaram a carga do navio ao mar para facilitar o seu controle. Enquanto isso, Iona desceu ao porão, onde ele se deitou e adormeceu com rapidez. O capitão do navio o encontrou e lhe disse: Por que você está dormindo? Levante-se, invoque seu Deus. Talvez ele se lembre de nós para não morrermos. Então eles disseram entre si: Venham, vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado por essa calamidade. Eles lançaram a sorte e Iona foi o escolhido. Eles lhes disseram: Diga-nos agora por que esta calamidade nos sobreveio. O que você faz? De onde vem? Qual é o seu país e o seu povo? E ele lhes respondeu: Eu sou um hebreu e temo a Deus, o Deus do céu, Criador do céu, do mar e da terra seca. Nesse momento, os homens ficaram muito temerosos e lhes disseram: O que foi que você fez? Pois esses homens sabiam que ele estava tentando fugir da presença de Deus, pois ele lhes dissera isso. Eles lhes perguntaram: O que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Pois o mar estava cada vez mais bravo. Peguem-me, ele lhes disse, e me lancem ao mar, então o mar se acalmará, pois sei que essa tempestade terrível lhe sobreveio por minha culpa. Mesmo assim, os homens remaram com mais força, tentando alcançar a costa. No entanto, eles não conseguiram, pois o mar continuava violento. Por fim, eles clamaram ao Eterno: Por favor, Eterno, por favor, não nos permita perecer por causa da morte deste homem, e não nos culpe pelo derramamento de sangue inocente, pois tu, o Eterno, fizeste o que achaste justo. Então eles pegaram Iona e o lançaram ao mar, e a fúria do mar cessou. Tomados por um grande temor de Deus, eles ofereceram sacrifícios ao Eterno e fizeram votos. O Eterno preparou um grande peixe para engolir Iona, e Iona esteve no ventre do peixe por 3 dias e 3 noites. Do ventre do peixe, Iona orou ao Eterno teu Deus. Ele disse: Da minha aflição clamei ao Eterno, ele me respondeu. Do ventre do Sheol eu gritei, e tu ouviste a minha voz, pois tu me lançaste nas profundezas do coração dos mares. E o dilúvio envolveu-me. Todas as obras brávias passaram-se sobre mim. Eu pensei, fui banido de tua vista. No entanto, olhei mais uma vez para o teu santo templo. As águas cercaram-me, ameaçaram minha vida. As profundezas se aproximaram de mim. Algas marinhas enroscaram-se na minha cabeça. Eu desci as profundezas das montanhas até a terra, cujas trancas me poderiam ter encerrado para sempre. Mas tu me trouxeste vivo do abismo. Eterno meu Deus, enquanto minha vida se vaia, eu me lembrei de ti, e minha oração chegou a ti. Em teu santo templo, quem adora ídolos vãos, desiste de sua fonte de misericórdia, mas eu expressei minha gratidão com alta voz. Sacrificarei a ti,
pagarei meus votos, a salvação vem do Eterno. Então Deus ordenou ao peixe e ele vomitou Iona na terra seca. A palavra de Deus veio sobre Iona uma segunda vez. Vá à grande cidade de Nínive e anuncie a ela a mensagem que eu der a você. Assim, Iona partiu e foi a Nínive, como o Eterno havia dito. Nínive era uma cidade tão grande que para atravessá-la era necessário 3 dias. Iona deu início à travessia da cidade e findou o primeiro dia, anunciando: Nínive será arruinada em 40 dias. E o povo de Nínive creu em Deus. Eles estabeleceram um jejum e vestiram-se com um pano de saco, do menor ao maior. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto, vestiu o pano de saco e se assentou sobre as cinzas. Ele mandou fazer o seguinte anúncio por toda Nínive: por decreto do rei e de seus nobres, nenhuma pessoa ou animal, nem bois ou ovelhas, deverá pôr nada na boca. Não comam nada, nem bebam água. Cubram-se com panos de saco, pessoas e animais, e clamem a Deus com toda a sua força. Que cada um se volte do seu caminho mau e da prática da violência. Quem sabe, talvez Deus mude de ideia, compadeça-se e não use sua ira ardente, assim nós não pereceremos. Quando Deus viu que os atos deles demonstravam que haviam voltado de seus maus caminhos, ele lhes compadeceu e não trouxe sobre eles a punição com a qual os ameaçou. No entanto, Iona ficou muito desgostoso com isso. E ficou irado. Ele orou ao Eterno: Eterno, eu não disse que isto ocorreria quando eu ainda estava na minha terra? Este é o motivo de ter tentado fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és um Deus misericordioso e compassivo, vagaroso para irar-se e rico em graça, e que compadeces e não aplicas a punição. Portanto, Eterno, meu Deus, tira a minha vida. É melhor eu morrer que permanecer vivo. O Eterno perguntou: É justo que você se ire tanto? Jonas saiu da cidade, encontrou um local a oeste, onde preparou um abrigo e sentou-se à sua sombra, para ver o que aconteceria com a cidade. O Eterno preparou uma mamoneira e a fez crescer sobre Jonas, para lhe fazer sombra na cabeça e diminuir seu desconforto. Por isso, Jonas ficou contente com a mamoneira. No entanto, ao amanhecer do dia seguinte, o Eterno preparou uma lagarta, que atacou a mamoneira e ela secou. Então, quando o sol nasceu, Deus preparou um vento oriental escaldante e o sol bateu na cabeça de Jonas com tanta força que ele quase desmaiou, desejou morrer, dizendo: seria melhor eu morrer que continuar vivo. Deus perguntou a Jonas: é justo que você se ire tanto por causa da mamoneira? E ele respondeu: sim. É justo que eu me ire a ponto de desejar morrer. O Eterno então disse: você se preocupa com uma maneira que não lhe custou nada, que você não fez crescer. Ela surgiu em um dia e pereceu em uma noite. Eu deveria não me preocupar com a cidade de Nínive, em que vive mais de 120 mil pessoas que não sabem definir a mão direita da mão esquerda, sem contar todos os animais? Bom, então, galerinha, esse foi o livro de Jonas, o livro de Jonas, um livro muito pequeno e com uma história interessante. Acho justo falar que durante toda a Bíblia, no livro de Reis, na verdade, vão falar do profeta de Jonas em uma parte específica, que é a segunda Reis, na verdade, o capítulo de número 14, e a partir do versículo 21 até o versículo 26, que diz, novamente, os nomes que são aqui são nomes em hebraico, os nomes já sem a tradução, e por conta disso vai ser uns nomes até estranhos para a maioria do pessoal. Mas então, todo o povo de Yehudá é Judá, tomou Azarias com a idade de 16 anos, e o fez rei no lugar de seu pai, Amaziah. Azarias recuperou Eiat para Yehudá e a reconstruiu, depois que o rei Amaziah dormiu com seus antepassados. Foi no 15º ano de Amaziah, o filho de Yosh, rei de Yehudá, que Jerovam, o filho de Aiosh, rei de Israel, começou a reinar em Shomron, e ele desviou de todos os seus pecados de Yerovam, o filho de Neviat, que fez Israel pecar. Ele reconquistou os territórios de Israel entre a entrada de Hamat e o mar de Aravad, em cumprimento à palavra de Deus, o Deus de Israel, que falou por meio do servo Iona, o filho de Amitai, o profeta de Gad-Efer. Isso porque o Eterno viu quão amargamente Israel tinha sofrido, tanto escravos quanto livres, e que ninguém vinha socorrer Israel. Eu falei um monte de nome aqui, mas está basicamente falando de que, vou falar de um rei sobre outro, um rei de 16 anos que teve no lugar do pai e tudo, e vai falar que justamente o sucessor dele, que é o rei. Só deixa eu verificar aqui para não falar. Que é justamente o Amaziah,
que ele não se desviou dos pecados do seu antecessor. E por conta disso, o povo de Israel sofreu um tanto. E aí vai falar que esse rei conquistou o território de Israel entre a entrada de Hamat e o mar de Aravá, em cumprimento da palavra de Deus, que falou por meio do seu profeta, do seu servo Jona, filho de Amitai, que é justamente o Jonas da nossa historinha aqui. Ok. O que eu acho interessante a gente ver quanto a isso é um tanto das características. Por exemplo, a gente viu os livros anteriores, todos os livros, os profetas, eles dão uma mensagem para o povo em específico. Mas o curioso aqui é que Jonas, de certa forma, ele tem uma mensagem para o povo, obviamente, que é o povo de Nínive, mas que, de certa forma, ele não tem. Porque acontece. Se a gente for ver no mapa, a cidade de Nínive não era um dos territórios de Israel. Não era, era um território estrangeiro. E aí talvez a gente se preocupe, né? Existem diversos territórios estrangeiros em toda a Bíblia, mas porque o território de Nínive, em específico, tem essa questão de que Deus vai e falar para Jonas, vai lá em Nínive e falar para o povo que o território vai ser destruído por conta da impiedade deles. E isso acontece e é retratado na Bíblia. E não em outros, por exemplo, pode ter acontecido de outros profetas, Deus ter mandado isso, mas o Jonas é justamente um que é escrito. Então vale essa dúvida. Por quê? E é uma coisa interessante, que vai ser um tanto a mensagem do livro de Jonas. O livro de Jonas, em específico, ele não tem uma mensagem tão exclusiva. Porque acontece, se a gente parar para olhar, o livro de Jonas tem entre duas e três, como eu posso dizer? Entre dois e três momentos em que há essa questão do arrependimento, que o Eterno vai justamente fazer isso. Porque, por exemplo, o Eterno, sempre que ele vai punir um povo, ele não vai punir o povo como se fosse um castigo. Por exemplo, você fez X coisa, por isso você tem que apanhar. Não. É justamente por isso que ele fala. Ele vai falar justamente porque ele quer que você se arrependa. É como um pai. O pai, ele não vai. Você fez uma besteira, eu já fiz vários. Mas ele não vai simplesmente chegar em você e te dar um tapa na cabeça por conta daquilo. Ele vai falar, vai repreender. E posteriormente, se necessário, ele vai aí repreender mais severamente. E é justamente essa questão do livro de Jonas em si. Deus vai falar, Jonas vai para a cidade de Nínive e avisa o povo que ela vai ser destruída. Que é justamente para ver se eles vão se arrepender ou não. E antes disso, a gente vai ver justamente que é a questão do barco. Se a gente para para pensar, mais uma dessas maneiras de arrependimento é a questão do barco. Vai ser uma maneira muito distinta, mas, por exemplo, a gente sempre tem que ver algumas questões, não só na Bíblia, como toda a nossa vida, que tem sim uma influência divina. Então, por exemplo, Jonas poderia ter pego 23 mil barcos distintos e essa história poderia ser diferente. Mas, pelo fato, ela não é. Então, por conta disso, como eu posso dizer, é um desejo divino por conta disso. E a gente vai ver que foi, de certa forma, muito bom Jonas ter pego esse barco, que justamente ele vai. Ele ser bom e ter pego o barco não significa que ele estava certo em fugir da presença de Deus. Eu vou explicar isso um pouco mais pra frente. É só um pouco uma introdução quanto à questão do livro em si. Então a gente vai acabar vendo justamente essa questão. E, por exemplo, os homens do barco, eles veem, tanto que quando eles perguntam para Jonas de qual é o teu povo, de qual é o teu país, ele fala, sou um hebreu e temo a Deus. E ele já é dito em seguida, os homens temeram, ou seja, eles reconheceram a divindade, o eterno. E por conta disso, eles se arrependeram no final. Então, o que acontece? Se a gente acabar vendo, o livro de Jonas tem essas duas mensagens de arrependimento. A primeira vai ser justamente da galerinha no barco, que era idólatra, tanto que eu vou falar que eles adoravam a seus deuses. E também vai ter a questão de Nínive. E é muito legal essa questão, porque se a gente parar para ver, Iona, eu falei profeta, mas não é dito a palavra profeta. Ele vai fazer aquela questão do profeta de que passar uma mensagem. Mas não é chamado como profeta, é chamado como servo. Mas justamente como uma coisa, assim como Moisés foi chamado de servo de Deus. Então é uma pessoa elevada, uma pessoa que tem tem uma conectividade com o Eterno. E é dito isso, é engraçado, porque se a gente parar pra ver, o Jonas, ele tem eu não quero ser rude, mas uma figura que parece meio criança, de querer fugir, de não gostar quando alguma coisa acontece. E a gente tem que dar uma observada melhor quanto a isso. Por exemplo,
aquilo que eu já falei, agora eu vou falar mais especificamente quanto à presença de Deus. Ninguém, acho que nenhuma pessoa em sã consciência, uma pessoa, principalmente um servo, como é dito bem, um servo de Deus, como é Iona, ele sabe que fugir de um local para outro você está fugindo de Deus. Então não faz sentido ele fugir. Mas, se a gente parar para pensar, qual é a questão dele a tradução vai ser a fim de sair de Deus, de perto de Deus. Mas o mais certo seria sair da presença de Deus. Porque Jona, ele estava na terra de Israel e era um ambiente mais elevado. E sendo um ambiente mais elevado, o contato com Deus era mais constante. Então, quando ele sai da terra de Israel e vai para Tarsis, que é um local menos. É um local mais, eu posso falar, mais impuro. É um local mais difícil de você ter a presença divina. Então, o objetivo dele era se rebaixar, tanto espiritualmente, quanto ao local dele, para meio que fugir da presença de Deus. É como se uma pessoa recebesse uma mensagem um tanto ruim, através de mensagem, de qualquer outra coisa, e ela quisesse meio que esquecer isso. Eu vou fazer algumas coisas aqui para esquecer dessa mensagem. Independente disso, a mensagem já foi feita. Então, o que acontece? Jonas vai tentar se rebaixar, justamente para não ter tanto esse contato com Deus, posteriormente não ter que ir para Nínive e tudo. Okay. Ele tenta se rebaixar, tenta ir para Tarshish, não consegue. E aí, justamente, vem uma questão que eu acho muito interessante, voltando à questão do arrependimento do pessoal que está no barco. Que é justamente que eles sabem que é errado você jogar uma pessoa ao mar. Eles sabem, tanto que eles não querem. Eles tentam remar, não conseguem. E é a primeira característica do arrependimento. O Eterno só vai mandar alguém, ou Jonas nesse caso, para um local específico, para uma mensagem específica de um local, quando ele sabe que essa mensagem pode ter frutos, pode ser frutífera. Então acontece assim, o Eterno só vai falar para uma pessoa se arrepender quando ele sabe que existe, de certa forma, o potencial dessa pessoa se arrepender, quando ele sabe que no fundo do coração essa pessoa sabe que ela está errada e por isso ela vai se arrepender. E é justamente isso, essa mensagem que tem, no tanto com o capitão do navio, de todas as pessoas no navio, como em Nínive. Então é interessante a gente ver isso. Sempre que Deus vai dar um acontecimento mais duro, é justamente porque é para você ficar mais ligado. A gente tem o objetivo de diariamente encontrar Deus, seja nas pequenas coisas, nas grandes coisas, e é justamente isso que a gente tem que notar. A gente tem que notar que de vez em quando a gente chuta uma cadeira, ou quando alguma coisa ruim, abre e fecha aspas, acontece, eu digo ruim, abre e fecha aspas, porque nada é ruim, tudo é para o bem. A gente tem que encontrar Deus nisso. A gente tem que encontrar que, de certa forma, Deus permitiu que isso acontecesse porque era para o meu aprendizado. Ele fez isso que era para o meu bem. E é justamente isso que a gente tem que fazer diariamente. Voltando a esse assunto quanto ao arrependimento do povo de Nínive e do pessoal do navio, é um tanto quanto a isso. Eles pedem para Deus, ó Deus, perdoa, não queremos fazer isso, não queremos matar um inocente. E eles jogam, e quando eles jogam e vê que o mar se acalmou, eles viram que era justamente o que o Eterno queria que acontecesse. E por conta disso vem o final do primeiro capítulo, que é dito: tomados por um grande temor de Deus, eles ofereceram sacrifícios ao Eterno e fizeram votos. Ou seja, de certa forma eles se arrependeram. Não completamente, mas se arrependeram. Fizeram sacrifícios e fizeram votos. Ou seja, eles notaram tamanho temor do Eterno, e por conta disso, eles, de certa forma, se arrependeram. E aí vem uma parte que é justamente Jonas no grande peixe, que ele solta alguns, eu não diria salmos, mas algumas frases muito boas, na verdade, meio que se contorcendo, meio que, de certa forma, aparentemente se arrependendo de os seus erros e tudo, que ele fala justamente desci as poderes da montanha até a terra, cujas trancas poderiam ter me encerrado para sempre, mas tu me trouxeste vivo. Ou seja, justamente, o Eterno manteve ele vivo. E é por conta disso, se o Eterno quisesse que Iona aparecesse ali, o Iona perecesse. Não ia aparecer um peixe gigante para engolir Jonas e o manter salvo. Ok, então posteriormente Deus ordena ao peixe que ele vomite Iona na terra seca e vem justamente a mensagem da cidade de Nínive. Jonas agora já ciente de que ele não tem como tentar fugir, ele vai para a cidade de Nínive, anuncia ela a mensagem e aí acontece um milagre. Porque é dito justamente que a cidade era muito grande, de 3 dias de ida e volta, e em um dia, anunciando, Jonas consegue que toda a cidade escute e automaticamente que toda a cidade ela ela se arrependa, ela já começa esse processo de arrependimento. E aí Iona deu início à travessia da cidade e findou o primeiro dia anunciando Nínive será arruinada em 40 dias.
E o povo de Nínive creu em Deus. É justamente por isso que vem o primeiro milagre e já está escrito aí na Bíblia. E o povo de Nínive creu em Deus. Ou seja, não foi por conta de Jonas que eles acreditaram, não foram as palavras de Jonas que fizeram, mas foi justamente os milagres de um profeta falar em uma cidade, em um local, em um dia, e todo mundo ficar ciente de tudo isso acontecer. E aí eles creram em Deus, como se fosse um milagre, justamente, porque foi um milagre. Nínive será arruinado em 40 dias, e o povo de Nínive creu em Deus. Estabeleceram um jejum e vestiram-se com pano de saco. Aqui vai ter toda aquela questão do processo de luto da cidade de Nínive, que eles sentam nas cinzas, que eles não comem, não bebem e se vestem de saco. Ou seja, eles tiram um pouco do orgulho. As roupas têm esse sentido mais de beleza, de orgulho. Então, eles retiram seu orgulho. E tudo bem, e a frase final do capítulo 3 é: quem sabe, talvez Deus mude de ideia, compadeça-se e não mude sua ira, e não use sua ira ardente, perdão, assim nós não pereceremos. E aí vem justamente a frase que significa tudo que o Eterno viu arrependimento. Quando Deus viu que os atos deles demonstravam que haviam se voltado de seus caminhos maus, ele lhes compadeceu e não trouxe sobre eles a punição com as quais ameaçou. Ou seja, o arrependimento ele só vem através de atos. E atos demonstrados. A gente pode acabar pensando naquela coisa, oh, Deus me perdoa por tal coisa, X, Y. Mas o perdão mesmo, o arrependimento só vem quando ele é seguido de atos demonstrados. E quando Deus viu esses atos demonstrados deles, voltou-se e não trouxe a punição com a qual os ameaçou. Veio uma coisa muito interessante a gente parar para ver. Eu estava estudando quanto a isso e achei uma pergunta muito interessante. De certa forma, Deus, ele falou aqui: prepare-se, vá à grande cidade de Nínive e anuncie que sua impiedade chamou minha atenção e que ela será destruída em 40 dias. Ou seja, abre fecha aspas, está decretado isso. Foi um decreto divino. Vai ser destruída. Por que, abre fecha aspas, Deus muda a sua ideia? E é a questão. Vamos falar justamente que quando Deus determina uma coisa boa, nada impede que ela aconteça. Mas, quando Deus anuncia uma coisa ruim, se a coisa ruim é, por exemplo, para mim, Hasbe Shalom, Deus nos livre, eu tenho a possibilidade de fazer com que essa coisa ruim, essa coisa negativa não aconteça. E isso é justamente o Deus abrir mão, voltar ao seu pensamento. Porque se ele decretou uma vez, historicamente teria que acontecer. Mas, sendo ele misericordioso, ele nos dá a possibilidade de que quando algo negativo é decretado, possamos voltar contra isso. E vai mais um segredo do arrependimento, que é demonstrado por atos e tudo, mas só acontecem coisas negativas porque nós permitimos. E automaticamente, quando acontece algo negativo, a gente só tem que voltar para Deus e pronto. Aquilo não acontece novamente. A gente só tem que ficar ligado a isso. E agora vem a questão final do livro de Jonas, que eu tô tanto curioso. O Eterno poupa, de certa forma, a vida das pessoas de Nínive, os animais, as pessoas. E Iona fica desgostoso quanto a isso e fica muito irado. Ok, ele orou ao Eterno. Eterno, eu não disse que escorreria quando eu estava na minha terra. Esse é o motivo que eu tentar fugir para Tarshish. Eu sabia que tu compadeces e não aplicas a punição. Portanto, Eterno, tira a minha vida. É melhor eu morrer que permanecer vivo. O Eterno perguntou, é justo que você se ire tanto? Ok, é interessante a gente ver isso, que vai aparecer aqui a mamoneira cresce, Iona fica contente com a mamoneira, ao amanhecer aparece um lagarto, o lagarto ataca a mamoneira seca, e aí paira um vento oriental escaldante, e o sol bate na cabeça de Iona, e ele quase desmaiou e desejou morrer. E aí vem a mensagem final, que é justamente uma frase que eu vou ler, porque é sensacional. Deus perguntou a Iona: é justo que você se ire tanto por causa da mamoneira? Ele respondeu: sim, é justo que eu me ire a ponto de desejar a morte. O Eterno disse: você se preocupa com a mamoneira, que não lhe custou nada, você não fez crescer, e ela surgiu uma noite e pereceu em uma noite. Não deveria eu me preocupar com a grande cidade de Nínive, em que mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir na mão direita da esquerda, sem contar todos os animais. E o livro termina aqui. E é a mensagem final. A gente vai ver, por isso que eu fiz a leitura lá de 2 Reis, que vai falar que o povo de Israel estava um povo amargurado. Se a gente parar para pensar, Iona, ele é meio amargurado, tanto que ele fica desgostoso, ele fica irado quando o Eterno poupa a vida de mais de 120 mil pessoas, sem contar os animais. E aí vem uma questão que é uma mensagem muito bonita de Jonas, que é aquilo que aconteceu. Eu falei no começo que Nínive é uma cidade fora do território de Israel.
em sendo uma cidade fora do território de Israel, por que não existem diversos livros de profetas falando sobre eles indo em outras cidades e falando sobre a impiedade deles e o povo se arrependendo? É porque estar fora do território de Israel é muito difícil. Porque você não está em um contato direto com Deus. E por conta disso, é muito mais fácil que as pessoas elas se equivoquem, elas tenham erros, elas cometam idolatrias, elas sejam impiedosas, elas sejam violentas, porque elas estão fora do contato com Deus. Então, de vez em quando, Deus vai e manda um profeta para um povo que vai entender um pouco disso. E ele vai, como se fosse uma criança mesmo, uma pessoa que não sabe distinguir entre a mão direita e a mão esquerda. E ele vai e fala: você está errado, e por conta disso, tananã, e eu preciso que você se arrependa. E as pessoas se arrependem. E é um pouco curioso porque a gente vê a figura do profeta. Jonas deveria ser a pessoa que mais está feliz quanto a isso. Tipo, nossa, 120 mil pessoas estão agora se arrependendo, talvez comecem um caminho de retorno para o eterno, virem pessoas mais elevadas e sejam mais servas de Deus. Mas ele fica descontente com isso. E é um pouco o que a gente tem que notar. O Iona, o profeta, ele tem uma visão do povo meio amargo, que é o povo que já tem esse contato com Deus, e mesmo assim eles olham para quem não tem contato com Deus com nojo, com raiva. Então, tipo, essas pessoas, elas cometem erros, e por conta disso elas devem ser destruídas. Então elas oram, ó Deus, destrói essas pessoas impiedosas, destrói essas pessoas. Quando ele deveria ser a pessoa que mais está querendo com que essas pessoas sejam menos impiedosas, sejam mais servas de Deus, justamente, obedeçam mais o que Deus ordena. E isso é um pouco uma mensagem que a gente tira para o nosso dia a dia. A gente tem que buscar todo dia ter um contato mais correto com Deus, ter cada vez mais, conseguir sentir Deus e encontrar Deus em tudo. E não podemos olhar para pessoas, povos estranhos, né, usando a analogia do livro, para povos estranhos que não tiveram esse contato com Deus ainda, e falar, ó Deus, destrói eles logo. Destrói eles logo. Porque eles têm que ser destruídos, porque eles não são como eu. E essa é a mensagem que nós temos que ter. Independente de estarmos em X local, independente de estarmos em X religião, nós sempre temos que estar olhando para as pessoas, querendo que tanto eu, principalmente, porque não somos ninguém para julgar outras pessoas, querendo que as pessoas evoluam, que as pessoas sejam cada dia mais querendo esse contato com Deus. Então, finalizando um pouco, a mensagem do livro de Jonas é justamente o tanto quanto a isso. Independente de tudo que aconteça, o Eterno sempre vai permitir que as pessoas voltem. E nós não podemos ser tão amargurados como Jonas de olhar para povos estranhos, povos estrangeiros, pessoas de estrangeiras que não tiveram esse contato com Deus e ver e desejar a elas que sejam destruídas, que sejam amarguradas, que sejam que tudo negativo aconteça com elas. Nós devemos ser como Deus, não como Deus, pelo amor de Deus, mas teremos que olhar para as pessoas um pouco como o Eterno os olha, como porque todos somos crianças que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e apenas ter um pouco mais de piedade contra essas pessoas, ter apenas um pouco mais de delicadeza, porque todo mundo é um servo de Deus, todo mundo tem um contato com Deus, e vai chegar uma hora que Deus vai fazer com que a pessoa se ligue, que ela tenha uma conexão maior com ela. E, novamente, voltando, não somos ninguém para criticar ninguém, não somos ninguém para julgar ninguém, mas nós devemos apenas ser mais piedosos com esses, abre e fecha aspas, povos estrangeiros. Pessoal, muito obrigado pela oportunidade de dar a aula. Infelizmente, por conta de ser virtual, nós não temos como fazer as perguntas ao vivo, mas caso vocês tenham qualquer dúvida, pode mandar ou no meu pessoal ou em qualquer outro meio da igreja, que eu sempre estou ciente quanto a isso e eu respondo qualquer pergunta que tenham, tá? Shalom, shalom, paz a todos, muito obrigado e tenham um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite a todos.